E aí, bora fazer uma viagem no tempo? Mas não uma viagem qualquer. A gente vai embarcar numa jornada fascinante, lá para as origens do pensamento ocidental. Vamos explorar como, há mais de 2.500 anos, lá na Grécia Antiga, umas mentes brilhantes começaram a fazer perguntas que, olha, mudaram para sempre o jeito que a gente entende o mundo e a nós mesmos. Para a gente entender bem essa virada de chave, olha só esse exemplo. De um lado, uma explicação mítica para a chuva. São os deuses chorando, algo divino, sobrenatural. Do outro lado, uma explicação racional. A chuva faz parte de um ciclo da natureza que a gente pode observar, entender. É exatamente essa mudança de mentalidade que dá o pontapé inicial na nossa história. Essa transição fundamental tem um nome. É a passagem do mito ao logos. Logos em grego quer dizer razão, argumento, explicação lógica. A filosofia nasceu exatamente aí, sabe? Na coragem de deixar de lado as histórias de deuses e monstros para começar uma investigação baseada na lógica e na observação do mundo real. E qual foi a grande questão que esses novos pensadores encararam? A origem de tudo. Eles olhavam para essa imensidão de coisas no universo e se perguntavam: qual é o ingrediente básico de tudo isso? Esses primeiros filósofos, que a gente chama de pré-socráticos, estavam caçando a arqué, o princípio, a substância original de todas as coisas. A pergunta pode até parecer simples, mas para pensar. Ela é absurdamente profunda. Do que o universo é feito? Qual é o tijolinho fundamental que forma tudo que existe, das estrelas até a gente? Essa era a grande obsessão desses caras, os filósofos da natureza. E as respostas foram as mais variadas e criativas. Para Tales de Mileto, o primeiro de todos, tudo vinha da água. Já para Anaxímenes, era o ar. Pitágoras olhava para tudo e via a matemática, os números, como a base da realidade. Heráclito, por sua vez, dizia que era o fogo, simbolizando a mudança constante. E na contramão, Parmênides defendia um tal de ser, algo único e que nunca muda. Cada um com sua teoria, dando início ao que a gente hoje chama de pensamento científico. E olha que interessante, essa frase famosa do Heráclito resume um dos maiores debates daquela época. A realidade está sempre mudando, como um rio que nunca é o mesmo, ou será que, como dizia o Parmênides, a mudança é só uma ilusão dos nossos sentidos? Para ele, a realidade de verdade é o ser, algo eterno que não muda nunca. Essa briga de ideias entre mudança e permanência, ela move a filosofia até hoje. Agora a gente dá um salto no tempo e aterrissa em Atenas, no auge da democracia. Nesse novo cenário, com o povo discutindo política em praça pública, o foco da filosofia muda. Ela meio que desce das estrelas e vem para a cidade. A pergunta agora não é mais do que o mundo é feito, e sim, como a gente deve viver. E ninguém representa melhor essa virada do que Sócrates. Para ele, tudo começava com essa frase que nem era dele, mas estava lá gravada na entrada de um templo. O autoconhecimento não era uma viagem egocêntrica, não. Era o ponto de partida essencial para se ter uma vida correta e para construir uma sociedade mais justa. Sócrates não dava respostas prontas. O método dele, a maiêutica, era genial. Ele se dizia um parteiro de ideias. Com perguntas muito inteligentes, ele fazia as pessoas questionarem suas próprias certezas até que elas mesmas dessem à luz o conhecimento. A ideia era libertar a pessoa pela própria razão dela. E aqui está o pulo do gato do pensamento socrático. Para ele, a virtude é conhecimento. Ninguém faz o mal porque é mal, mas sim por ignorância. O erro moral, na verdade, é um erro de raciocínio. Se alguém soubesse de verdade o que é o bem, essa pessoa agiria de acordo. Por isso, para ele, a educação era o caminho para um mundo melhor. Aí entra em cena Platão, o aluno mais brilhante de Sócrates. Ele pegou as ideias do mestre e construiu um sistema filosófico gigantesco. A ideia central dele era que este mundo que a gente vê e toca é só uma sombra, uma cópia mal feita de um outro mundo, o mundo das ideias, que é perfeito, eterno e que a gente só consegue acessar pela razão. E para explicar isso, ele criou a famosa alegoria da caverna. Imagina só, pessoas presas desde que nasceram, olhando para uma parede onde vêm apenas sombras. Para elas, as sombras são a realidade. A filosofia, para Platão, é o processo doloroso de se soltar, de sair dessa caverna escura e finalmente ver a luz do sol, ou seja, o conhecimento verdadeiro. A educação é essa libertação. Depois de Platão, vem Aristóteles. O curioso é que ele foi aluno de Platão por quase 20 anos, mas discordava do mestre num ponto fundamental. Para Aristóteles, nada de fugir deste mundo para achar a verdade. Pelo contrário,
O conhecimento começa aqui mesmo, com os nossos sentidos, observando com atenção o mundo ao nosso redor. Aristóteles nos deu conceitos incrivelmente práticos. Ele dizia que a virtude está sempre no meio-termo, no equilíbrio. A coragem, por exemplo, fica entre a covardia e a imprudência. O objetivo de tudo que a gente faz na vida é buscar a felicidade, a eudaimonia, que é uma vida plena. E essa felicidade, para ele, só era possível vivendo em comunidade, porque somos animais políticos. Bom, depois do auge de Atenas, o mundo grego virou de cabeça para baixo. O império do Alexandre o Grande se esfacelou e veio uma época de muita instabilidade. Nesse cenário de incerteza, a filosofia mudou de novo. Ela se tornou algo mais pessoal, quase um manual de sobrevivência para encontrar paz interior no meio do caos. E aí surgiram várias receitas para a vida boa. Os epicuristas, por exemplo, buscavam a tranquilidade da alma, a tal da ataraxia, através de prazeres simples e da amizade. Já os estoicos ensinavam a aceitar o destino e a focar só no que a gente pode controlar. E tinha os cínicos, que eram mais radicais. Para eles, a liberdade vinha de mandar as favas às convenções sociais e viver de forma super simples. Essa frase do estoico Epicteto, que aliás foi um escravo, é uau! Ela resume perfeitamente a filosofia deles. O poder não está em mudar o que acontece lá fora, mas sim em dominar nossas reações aqui dentro. A verdadeira liberdade é uma conquista interior. Certo, mas e daí? Por que isso tudo ainda é relevante? Porque essas ideias não morreram, não ficaram presas em livros de história. Elas são a fundação da nossa civilização e continuam, até hoje, moldando o nosso jeito de pensar, de agir e de organizar a sociedade. O tamanho dessa herança é absurdo. A ideia de buscar uma explicação racional para o mundo deu origem à ciência. As discussões sobre o que é certo e errado fundaram a ética. A lógica de Aristóteles é a base da programação de computadores. E o mais legal, eles nos deixaram a ideia de que a filosofia não é só para estudar, mas é um jeito de viver uma vida com mais sentido. Mais de 2.500 anos. É impressionante parar para pensar que as grandes perguntas que aqueles gregos faziam continuam sendo as nossas perguntas. O que é verdade? Como ser feliz? O que é uma sociedade justa? A busca continua. E para a gente fechar, fica uma provocação. No nosso mundo de hoje, tão cheio de ansiedade, excesso de informação e mudanças o tempo todo, qual dessas filosofias antigas parece dar o melhor mapa? Seria a busca pela tranquilidade de Epicuro, a força interior dos estoicos, ou a busca socrática pelo autoconhecimento? A jornada que eles começaram continua, e as respostas, bom, a gente continua construindo.